Nobody cares. Good point. Good I point. never go back. And usually they won't catch you. Go Bump ahead. some paper on the. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A América, a democracia americana está doente e lá onde tudo acontece, ninguém quer saber. Contudo, o que já aconteceu com uma família que chega à Casa Branca e duplica a fortuna, acontecendo até que muitos dos seus amigos também estão bastante mais ricos desde 2024, tudo parece normal. Imagina em Portugal um primeiro-ministro, o atual ou o anterior, porque ambos têm filhos, que coloca o ministro da Economia a criar parcerias com outros países e depois se empenha a fazer com que aqueles negócios sejam atribuídos a empresas que, entretanto, tinham dado sociedade aos filhos do primeiro-ministro. Este ou o anterior. O governo cairia. O problema é que nos Estados Unidos, por força da maioria republicana nas duas câmaras e pela mesma maioria no Supremo, já ninguém quer saber de conflitos de interesses. Trump e a família continuam a enriquecer. Estas histórias fazem manchete em jornais com a importância do The New York Times e, ainda assim, nada acontece. Neste episódio, conversamos com o comentador da SIC, João Maria Joré. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Maria Joné. Desta vez o New York Times faz manchete com um negócio entre os Estados Unidos e o Cazaquistão no valor de milhares de milhões de dólares. Pelo lado cazaco esteve envolvido o presidente, pelo lado de Washington esteve envolvido Donald Trump e o secretário de Estado do Comércio Howard Lutnick. O jornal hoje dá conta de que os dois filhos de Trump e os dois filhos de Lutnick estão envolvidos nesse negócio de extração de minerais essenciais para a indústria militar norte-americana. Pergunta muito simples. Em mais alguma democracia do mundo isto seria possível? Não me parece. Ou melhor, possível é, não é? Ou seja, a arquitetura constitucional dos Estados Unidos vive de uma série de normas que sustentam muitas outras arquiteturas constitucionais por esse mundo fora. Portanto, nós não nos podemos iludir sobre a possibilidade de atores malignos eleitos para cargos políticos poderem fazer coisas deste tipo. Mas é imaginar, não é? É no fundo tentar traduzir isto, não é? Imaginemos que o primeiro-ministro tinha ido reunir com o presidente angolano e tinha conseguido negociar um acordo de consultoria em que quem vencia o concurso era a Spinum Viva. Isto em Portugal era impossível, obviamente. Digo eu. Eu fiz isto propositadamente plausível só para nós nos rirmos um bocadinho, mas as normas vão-se... Isto para explicar, as normas vão-se quebrando e nos Estados Unidos elas estão todas partidas, mas nós de um bocadinho pelo resto do mundo vamos ver esta lógica. Eu fiquei muito com uma frase que Donald Trump disse no início deste ano, que é quando lhe perguntaram sobre estes conflitos de interesse, que são centenas de milhares desde o início. Donald Trump já enriqueceu mais de 1.000 milhões de dólares, quase 2.000 milhões de dólares desde que tomou posse, com negócios diretos em que os países lhe pagam. Já vimos países a dar-lhe presentes, como o Qatar lhe deu um avião. Sim. Já vimos países a investir em empresas da família dele, como os Emirados, que investiram 500 milhões. Mas Donald Trump disse, quando lhe perguntaram pelos conflitos de interesse, ele disse: eu descobri que eu posso e que ninguém quer saber. E é verdade. Donald Trump foi eleito 2 vezes e já da primeira vez, com todos os esquemas que nós já conhecíamos, a fraude que foi a Universidade de Trump, que perdeu um processo para se chamar universidade, de tão fraudulenta que era, nem se podia chamar universidade num país com o ensino tão liberalizado como os Estados Unidos, não é? As várias falências de casinos. Nós já sabíamos o que é que Donald Trump valia do ponto de vista dos negócios, e a verdade é que o povo
sufragou 2 vezes. Da segunda vez, a maioria das pessoas que votou, não a maioria absoluta, mas a maioria das pessoas votou nele. E eu acho que ele sente neste segundo mandato que não tem nada a perder. E sente esta, para mim é a frase, eu percebi que ninguém quer saber e que eu posso. É um bocadinho isso, porque a Casa Branca diz que, a propósito, aliás, deste negócio que está a ser questionado não apenas pela imprensa, mas também pelos democratas que querem saber como é que, sobretudo, como é que os apoios públicos estão a ser decididos. A Casa Branca diz que faz tudo em nome do interesse do povo norte-americano. Mas tu estavas a lembrar, a fortuna da família duplicou com o regresso ao poder, a impunidade instalou-se em Washington. Eu, quando a Casa Branca usa sempre essa linha de argumentação do povo, de tudo no interesse do povo americano, eu imagino sempre um asterisco no fim da frase que tem povo americano, e em povo americano inclui-se apenas a família de Donald Trump. Não é? E os amigos aqui, os Lutnick também. Exato, é a parte do povo americano que interessa. Também são povo americano, verdade seja dita, mas tem aquele asterisco de serem só aqueles 5 ou 6. E de facto é fascinante. Já no primeiro mandato era, e falava-se muito disso, de dignatários estrangeiros que visitavam os Estados Unidos e visitavam a Casa Branca e ficavam nos hotéis de Trump como forma de suborno. Nós estivemos agora a descobrir-se recentemente que a FIFA tem um apartamento na Trump Tower como forma de suborno, porque nem sequer o usa, só o tem desde que há o Mundial começou. Desde que o pague, não precisa de o usar. Exato, desde que o Mundial começou a todo o vapor que a FIFA tem este apartamento. Donald Trump, cada vez que vai a um dos seus resorts de golfe, portanto pode ser na Escócia, em New Jersey, na Flórida, cada vez que lá vai, os agentes dos serviços secretos pagam, ou seja, o Estado americano paga os quartos de hotel em que os agentes de serviços secretos ficam, paga os almoços, os pequenos almoços. Donald Trump tem usado o Estado americano consistentemente para se enriquecer em coisas pequenas e coisas grandes. Este presente do avião que é um avião para ser o Air Force One, mas que é propriedade pessoal de Donald Trump e não do Estado americano. Portanto, Donald Trump vai ficar com o Air Force One depois de deixar de ser presidente, que é uma coisa extraordinária. Diz muito, lá está, desta cultura de falta de vergonha. Eu acho que nós, se calhar, às vezes, entre os pingos da chuva da atualidade internacional, não estamos. E nos Estados Unidos também. É aquela frase do Steve Bannon, do flood the zone. Passam-se tantas coisas. Certo. Esta não é a história mais ridícula nos Estados Unidos esta semana. Não é. E lembrar que, por exemplo, neste caso da mineração no Cazaquistão, a empresa a dominar que está envolvida nisto e que deu sociedade aos filhos de Trump, instalou-se há anos na Trump Tower, acabou por conhecer os filhos, primeiro deu-lhes trabalho, depois deu-lhes sociedade e hoje ganha apoios do Estado e ganha projetos lá fora, sempre apoiada pelo Estado norte-americano. Lembra muito, e é um bocadinho um aviso para as sociedades, para as democracias liberais todas, não é? Que é esta coisa de que quem mais grita ladrão, mais ladrão é, não é? Quando Hunter Biden estava numa empresa na Ucrânia porque achavam que se calhar isso podia dar um contacto nunca provado com Joe Biden, era o maior escândalo do mundo para Donald Trump. Mas esta situação é absolutamente indiferente. Eu estava a dizer, esta história é fantástica porque não é a história mais ridícula esta semana. A história mais ridícula esta semana é a questão da piscina refletora do mall do centro de Washington, que Donald Trump conseguiu dizer que a piscina estava verde e que nunca devia estar verde, devia ser amarela, que devia ser azul, da cor da bandeira dos Estados Unidos, que isso era um desprestígio para os Estados Unidos ao não ser azul. Todos os cientistas lhe disseram que aquilo ia sempre ter um determinado tipo de alga e não dava para fazer. Ele, como sempre, negou a opinião dos especialistas, a ciência, não é? E mandou pintar a piscina de azul. Curiosamente, a pessoa que pinta a piscina de azul é a pessoa que lhe trata da piscina na Flórida também. Portanto, não é o caso de corrupção mais estrambólica esta semana, não é? Portanto, isto acaba por nos distrair um bocadinho. A da piscina refletora é gira para as pessoas irem pesquisar, porque é um bocadinho o exemplo do que é a presença de Trump, que é negar a evidência, fazer na mesma, gastar imenso dinheiro, não funcionar, dizer que são afinal vândalos que estão a destruir a piscina porque senão ela estava azul na mesma, e ainda dar dinheiro aos amigos. É a história desta administração que é um bocadinho à anterior,
sem qualquer freio. E, portanto, o descontrole no enriquecimento pessoal também vem um bocadinho daí. Nós estamos a falar de duas famílias que já tinham estado, a família do Presidente dos Estados Unidos e a família do Secretário de Estado do Comércio, já tinham estado envolvidos em negócios de criptomoedas, numa altura em que a administração estava a legislar sobre o setor, ganhando, obviamente, muitos milhões de dólares, não apenas nos Estados Unidos, mas pelo mundo fora. Não? Sim, a visita de Donald Trump ao Médio Oriente foi antecedida de conferências sobre criptomoedas em que os seus filhos foram dos principais oradores para conseguir financiamento para as suas empresas de criptomoeda, que depois eram financiamentos que vinham dos governos com que o pai ia reunir 2 ou 3 dias a seguir, não é? Portanto, o nível de... Tivemos também aquela coisa logo no início do mandato da meme coin, da Trump coin, que Donald Trump promoveu através dos seus canais oficiais para se enriquecer com a sua própria tomada de posse enquanto presidente. Nós estamos perante uma presidência que não tem o menor pingo de vergonha. Enquanto tiver um congresso republicano, não terá o menor tipo de escrutínio. Aliás, Mike Johnson, o speaker da Câmara dos Representantes, disse esta semana, eu achei com bastante graça e honestidade, que era essencial manter a maioria republicana, porque senão os democratas iam abrir tantos comitês de investigação que ninguém ia conseguir trabalhar. Ele disse mesmo isto assim. Mas é verdade, porque trabalhar como eles querem, que é roubar, não vai mesmo dar para fazer. E J.D. Vance também para mim teve uma das frases da semana. É impressionante como numa semana acontece tanta coisa. Lá está o tal flood da zona em que disse que o Watergate, o Nixon é muito injustiçado, o Watergate hoje em dia era uma história de 10 minutos e que estava 10 horas. É capaz de ser um exagero, dava mais qualquer coisa, mas morria antes do presidente se demitir. Era uma história de 10 horas, dizia ele. E de facto, o caminho que os republicanos têm vindo a fazer é no sentido de tornar esse tipo de coisas desculpável. E o Watergate foi uma coisa gravíssima. Foi espionagem de Estado a um partido da oposição, usando a CIA e o FBI. Mas de facto, nós às vezes pensamos de algumas coisas que Trump faz e a frase do J.D. Vance podia ter menos razão. Para fecharmos a nossa conversa, a pergunta que toda a gente fará ouvindo esta conversa é mas ninguém fiscaliza eventuais conflitos de interesse nos Estados Unidos. Não há um congresso, só quando houver uma maioria que é possível fiscalizar. Sim, porque o Partido Republicano está investido em ser uma guarda pretoriana e os juízes dos tribunais, principalmente do Supremo, também estão investidos em ser uma guarda pretoriana partidária. Nós, ao longo dos últimos meses, tivemos uma série de decisões dos tribunais sobre questões económicas, ambientais, eleitorais, políticas, em que todas as decisões foram contra precedentes anteriores, mas sempre no sentido do interesse máximo partidário do Partido Republicano. Portanto, enquanto o Partido Republicano controlar as alavancas do poder como controla, e só poderá deixar de controlar o Supremo Tribunal se muita gente pelo caminho. Se 3 juízes mudarem de cor, entretanto, isto até lá fica muito, muito complicado que um presidente dos Estados Unidos republicano seja controlado, e isto é uma vitória tremenda do projeto das pessoas que perderam a administração Nixon, que saíram durante a administração Nixon e passaram os últimos 50 anos a tentar destruir a democracia americana como vingança. Aliás, o Roger Stone fala muito sobre isto, que é uma dessas pessoas. Quais são os jogos que jogamos? A partir de 4 de julho, os videojogos chegam ao podcast da SIC Notícias com Geração Gamer, de Cristina Reis. As franquias mais icónicas unem gerações em conversas que vivem da experiência dos gamers. Neste novo podcast, fazemos uma viagem até aos videojogos que moldam quem somos, os que nos acompanharam durante a infância, os que ainda hoje nos desafiam e os que nos fazem pensar ou imaginar o futuro. Este é um espaço para todos. Para os que sempre jogaram, para os que pararam e voltaram, para os que têm apenas recordações e até para os curiosos. Histórias, memórias, cultura e curiosidades, tudo cabe aqui. Vamos jogar? A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop.
Mais rápido do que um telegrama. Stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.